Oi pessoal, eu sou a Mari aqui do Admirável Leitor e hoje, aproveitando o Dia dos Pais, nós vamos falar dos nossos papais literários favoritos. O primeiro papai que nós vamos falar é do livro Maus, do Art Spiegelman. Esse livro, o autor, ele faz uma autobiografia, então ele conversa com o pai dele sobre como que foi a experiência do Holocausto. A gente vai ver um papai muito arisco, assim, né, porque ele já tá nos seus 80 anos, então relembrar para ele é uma coisa muito difícil. E a gente vai ver então a juventude, né, o começo de como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que foi a juventude do pai do Art Spiegelman, e com o passar do tempo, como ele foi sobrevivendo aos campos nazistas, foi envelhecendo, conseguiu constituir uma família, né, e deu vida então ao Art, né, que é o filho e autor do livro. O segundo livro é A Sombra do Vento, com o Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón. Esse é um dos meus livros preferidos, porque é um livro que fala de livro. Então aqui a gente vai ter o nosso protagonista, que é o Daniel, uma criança de 11 anos, onde o pai dele apresenta para ele o Cemitério dos Livros Esquecidos, onde uma vez na vida ele vai visitar, e aí ele lá vai poder pegar um livro para ele poder levar com ele a vida inteira. No caso foi o livro de um autor que não se vê mais, ele descobre que esse autor, que é o Julian Carax, está tendo os livros banidos da sociedade, então tem alguma organização que está queimando todos os livros do Julian Carax e ele não sabe por quê. Mas falando do papai, que é o mais importante desse vídeo, o pai do Daniel aqui, ele tem uma livraria, então eu acho que além de saber e estar no mundo dos livros, né, o Daniel ele tem esse incentivo à leitura, sabe? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente vê a vida do Daniel, a gente vai viver uma vida dentro de uma livraria, que é muito, muito legal. E o pai do Daniel, ele é um cara super amável, sabe? Super querido, super do bem. E, sabe, tipo, o livro é muito bom. No terceiro livro nós vamos falar de Onde que Você Semeia, o papai da Star. É o Maverick. O Maverick, ele é um ex-traficante, então ele é bem badass, bem badass. Ele faz de tudo pra defender a filha. Como ele era traficante, ele conseguiu sair desse mundo das drogas. Ele apoia e incentiva, assim, todas as pessoas que querem sair desse mundo, porque se ele conseguiu, todo mundo consegue sair também. Então ele não quer que os filhos e a família deles estejam envolvidos nesse mundo, assim como ele também quer que os outros entendam como esse meio faz mal às pessoas. A gente vai ver muitos ensinamentos que ele passa para a filha dele, então o livro é muito legal, apesar de ser um livro sobre racismo, a gente vê o quanto que o pai da Star também passou por isso, e como ele é forte por poder ensinar e preparar os filhos dele para o mundo onde a maioria é racista. O quarto livro nós vamos falar O Segredo do Meu Marido, e no caso o marido aqui é o John Paul. O John Paul, ele tem 2 ou 3 filhas, eu não lembro, mas ele tem algumas filhas. O Segredo do Meu Marido é o John Paul, já que esse livro, nós temos 3 visões diferentes de 3 protagonistas, e o marido em questão que tem um segredo é o John Paul. Nós só ficamos sabendo desse segredo no final, né, que é o que importa, mas a gente vê aqui que a relação dele com as filhas é muito importante, é sempre posta em primeiro lugar. Então o John Paul é aquele típico pai exemplar, sabe? Ele faz de tudo para as filhas, ele tem que estar sempre presente, ele quer participar da vida das filhas, ele quer estar lá, ele quer saber quais foram as notas que elas tiraram, o que vai ter de atividade no colégio, se tem que fazer deveres, se elas se inclinam mais para o esporte, para a música, para o desenho, como elas se desenvolvem e crescem, sabe? O sonho dele é ver elas crescerem. Então a gente vê aqui um pai muito presente e que se preocupa extremamente com o bem-estar de todos os filhos. E o último livro é um livro que eu gosto muito, que é um livro muito bom, que eu tenho no meu coraçãozinho, é O Físico, do Noah Gordon. Ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ler, do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Mas aqui a premissa do livro é que o Robert, né, o protagonista do livro, ele tem o dom de sentir a força vital das pessoas. Só que lá no começo da história, lá nas primeiras páginas, a gente vê que eles perderam os pais, os 2 pais, tanto a mãe quanto o pai, e ele fica a cargo de cuidar dos irmãos pequenos dele, já que ele é o irmão mais velho. Só que no caso, como é uma cidade muito pobre e ele não tem condições, já que ele é uma criança de 9 anos, as pessoas ao redor, os vizinhos, se apegam e vão cada um adotando um dos meninos. E ele, como ele é o mais velho e as pessoas não querem uma criança mais velha, acaba ficando sozinho. Nesse meio tempo, enquanto os irmãozinhos deles estão sendo adotados, passa um barbeiro pela cidade, né, e fica sentimental com ele. Sabe que precisa de alguém para poder ensinar, para ter um pupilo, né, para poder passar os conhecimentos dele, então acaba adotando o Robert. E aqui nós vamos falar então dos pais adotivos, que acho que é muito importante também, né, não deixa de ser pai. O Robert cresce com o Barber, né,
que é como ele se refere ao barbeiro naquela época, e cresce com o Barber vendo ele como um pai, né? Já que no começo, por mais que ele não tinha um pai presente, o Barber vai cuidando dele ao passar da vida, dos 9 aos 20 e poucos anos, né? O Barber cuida do Robert, então ele tem o barbeiro, né? O Barber como pai, que é muito, muito importante porque eles criam um laço muito forte. A gente selecionou alguns exemplos de pais literários que foram exemplares aqui, entre os meios dos livros que a gente leu, mas temos vários outros tipos de pais, né? Pais que estão presentes, pais que não estão presentes, mas fazem de tudo mesmo estando longe. Além também de que não só pai, né, tem que ser homem, nós temos mães que servem como papel de pai, avós, tios, qualquer pessoa que esteja e seja o exemplo de pai vale como aquela figura representativa. Não somente esse livro, mas temos vários outros livros também que falam de pais. No próximo vídeo nós vamos falar de um papai também que fez algumas besteiras e alguns acertos, né, para poder se corrigir perante os olhos do filho, então se liga no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber o vídeo. Curta se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você tem algum livro para indicar que tem um papai maravilhoso ou um papai que foi muito fodástico e que foi um péssimo exemplo de pai que deveria ser melhor. E nossas redes sociais estão aqui na tela e no box da descrição para vocês nos seguirem lá também. Até mais!